Olá, seja bem-vindo ao Bate-Bola com o Neymar. Eu sou o Dr. Neymar Lima, sou o CEO da MedStation e há 10 anos a gente implanta uma rede de clínicas nos Estados Unidos. E hoje nós temos uma presença muito especial, Dr. Sérgio Morello, é um oftalmologista conceituado, é o meu oftalmologista, alguém porque eu tenho uma grande admiração e um grande respeito, é um profissional consolidado em solo americano e hoje ele é o nosso convidado para a gente aprender um pouco sobre essa transição. A gente sempre conversa sobre perfis diferentes que nós temos. Doutor Sérgio optou por fazer a transição acadêmica e profissional e validou o seu diploma tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muita alegria ter você aqui. Boa noite, Neymar. É um prazer imenso poder participar desse bate-bola com o Neymar. Quer dizer, para poder também dividir um pouco das nossas conquistas. Que E a legal. gente conquista alguma coisa e perde outras, obviamente. Sem Largamos o dúvida. solo brasileiro, obviamente. Mas estamos aqui Mas, para conversar um pouco sobre isso. Sérgio, me conta, é, quem é o doutor Sérgio Morello, oftalmologista hoje? Alguém que atende em solo americano, validou seu diploma em solo americano, mas como é que começou a sua jornada? Doutor Bom, Sérgio formou aonde eu inicialmente? formei. Então, eu formei na Universidade Federal de Uberlândia e fiz a minha residência na USP em Ribeirão Preto, de oftalmologia. Quando eu terminei a minha residência, eu sentia que eu gostaria de continuar me aprofundando nos estudos da oftalmologia, porque é uma carreira que eu, digamos assim, me apaixonei, e resolvi vir para os Estados Unidos, logo depois que eu terminei a minha residência no Brasil. É, Vim e para essa primeira cá vinda aí, Sérgio, a que ano? a 1980 e acredito que 86. Que Isso legal. mostra a minha idade. Ai, ai, mas foi em 86 que eu vim para cá. Inclusive, fiquei na casa de uns amigos do meu pai, e onde eu estudei usando os livros americanos aqui por 3 meses para poder passar as provas de equivalência do diploma brasileiro ao diploma americano, que antigamente era chamado ICFMG, depois passou para FMGAMS, agora eu não sei mais como é que chama, porque eles já até mudaram isso aí. Mas é uma etapa difícil, árdua, que, que você tem que passar para poder validar o seu diploma aqui. Foram, se não me falha a memória, são 3 dias de provas, são 500 questões por dia. A Uau! primeira sessão é a sessão básica, né, da- das matérias básicas, anatomia, fisiologia, farmacologia, etc, etc. O segundo dia, a parte mais clínica, e o terceiro, são todos eles com 500 questões, múltipla escolha, onde você tem que tirar, se não me falha a memória, era 70 ou 75, eu já Uau! nem me lembro mais. E na terceira fase era manuseio de paciente. Então, eles fazem um caso clínico que você teria que fazer as decisões aí de como tratar, o que fazer, etc e tal. E no fim da última sessão tinha o TOEFL. Você tinha que tirar também uma nota lá, tal, do TOEFL. Quer dizer, não é uma certificação fácil, mas é factível de ser feito. E esse Depois tempo, você dessa, ficou quanto tempo aqui nos Estados Unidos? fiquei 3 meses. Eu estudei três Ah, meses, assim, que nem um louco para essas 3 provas. Em geral, hoje em dia, naquela época, bom, não sei, eu consegui fazer, mas hoje em dia o pessoal faz em 3 etapas. Mais ou menos um ano faz a cadeira básica, um ano o step 1, que eles chamam, step 2, step 3. Todo mundo faz essa transição, uma prova por ano. É o que eu tenho escutado e visto. Você está uhum. entendendo?
Mas quando a gente é jovem, talvez você tenha mais estamina de fazer as três de uma vez. Depois dessa, eu fiz os boards, os state boards, né? Uhum. Que Isso era a tudo na Flórida. mesma coisa. Não, eu fiz tudo isso em Missouri. Você foi no Missouri. Missouri. Não foi na Flórida, porque eu não conhecia ninguém aqui. Naquela época eu conheci o pessoal de Missouri. E eu Uhum. fiz isso aí em Missouri. E lá eu fiz o State Board também. Logo depois que eu fiz o SFMG, eu fiz 6 meses depois, eu fiz a prova dos boards, State Boards. Isso aí facilita muito, porque você tem a licença num estado para poder trabalhar. E você pode, por reciprocidade, passar para outros estados, entendeu? Que legal. Aí é uma questão só de documentação, papel, e você comprova que você fez faculdade, trâmites burocráticos. Uhum. Mas, e com isso, aí você tem, para quem já terminou o seu processo de educação no Brasil, aí você tem acesso aos programas de residência. Aí, quando eu passei pelos boards, aliás, eu fiz até os boards em Oklahoma, não foi nem em Missouri, porque o de Missouri já tinha fechado quando eu recebi o resultado do ISFMG. Aí eu fiz essa prova em Oklahoma, que é o estado vizinho de Missouri, que era o único que estava ainda aceitando matrículas, e fiz, eu passei. Aí, com ter passado nos boards de gerais, eu fui aceito pelo programa da Boston University, em Boston, de oftalmologia, tá? E aí me mudei para Boston e eu fiquei 6 anos lá, fiz residência e fellow de córnea, doenças oculares externas na Boston University. E em 1991, por decisões familiares, eu resolvi voltar. Então eu larguei tudo que eu tinha lá em Boston e voltei para o Brasil. Olha só. Aí, Mas olha, isso aí já foi 5 anos. 5 para 6, quase 6 anos. Já foram E 6 anos aí em solo americano e volta para o Brasil. voltei para o Brasil, Para Ribeirão. porque voltei para Ribeirão Preto. Aí comecei a trabalhar em Ribeirão Preto como oftalmologista, mais ou menos uns 2, 3 anos de trabalho no Ribeirão Preto, que as condições de trabalho em Ribeirão Preto eram muito diferentes das condições de trabalho em Boston, bastante. Completamente, Então, claro. todos os equipamentos que a gente tinha em Boston, porque eu fiz um programa que era Tufts, Harvard e Boston University. Então, Uau. eu fazia rotação nas três. Então, a gente tinha acesso a aparelhos que poucos lugares no mundo tinham. E o único lugar que tinha alguma coisa era na USP de Ribeirão Preto. Então, Olha só. existiam alguns pacientes que, por exemplo, você queria fazer um laser de argônio ou fazer um YAG laser naquela época, não tinha em Ribeirão Preto. Tinha que ir na USP para fazer. Você está entendendo? Olha só. E então, nós decidimos, eu e uns amigos, montar um centro de diagnóstico em oftalmologia. E nós montamos o Oftalmo Center em Ribeirão Preto, em 1995. Eu cheguei em 91, 3 anos depois, mais ou menos. Aí eu fui eleito para o Conselho de Especialidades no Centro Médico, depois para o Conselho de Especialidade não, para o Conselho de Especialidade da Unimed, e montei um hospital oftalmológico juntamente com 4 outros oftalmologistas de Ribeirão Preto. Nós montamos o Oftalmo Center, que ficou um centro de diagnósticos em oftalmologia em Ribeirão Preto, que começou como centro de diagnóstico e que uns 2 anos depois nós adquirimos um aparelho de Excimer laser para fazer cirurgia de miopia e descobrimos que era um modo digamos assim, um modo de angariar fundos para você conseguir outros equipamentos na Uhum. oftalmologia. Aí nós, de um predinho mirradinho, nós migramos para um prédio maior, começamos a comprar todos os equipamentos que a oftalmologia tinha, né, necessidade de ter, e abrimos isso para a comunidade oftalmológica de Ribeirão Preto e região. Que Quer dizer, legal, hein, Sérgio?
não ficou exclusivo para nós cinco. Para o A grupo. intenção Sim, era abrir para todos os oftalmologistas faz todo e sentido. uns 2 anos depois nós abrimos o centro cirúrgico, inicialmente com 3 salas, totalmente equipadas com os melhores equipamentos para cirurgia de catarata, retina, glaucoma, plástica, e isso aí foi servir na comunidade de Ribeirão Preto, certo? Eu fui diretor desse hospital por uns 15 anos, mais ou menos. Obviamente, a gente, como é que se fala? Manejava, não? Como é que é a palavra isso? Trocava o cargo, né? Eu era diretor técnico, Sim, passava para diretor sim, administrativo, sim, passava sim. para Revezava. vice-diretoria, Revezava revezava, as essa é a funções. palavra correta. É. Então, de diretor-presidente a diretor técnico, eu fui todos, quer Que dizer, legal. com gestões de 2 anos em cada cargo. Então, a gente tinha uma exposição de tudo que acontecia assim, na oftalmologia, na parte política e oftalmológica também. Sim. Fizemos vários congressos, inclusive as partes de diretorias, até montamos um congresso com o Carlito de São José do Rio Preto, Congresso Caipira de Oftalmologia, que é um sucesso. Você está entendendo? Não, parece brincadeira, mas é um sucesso. Que Porque de legal. caipira não tem nada, mas era caipira porque era sediado em São José de Rio Sim. Preto e Ribeirão Preto. E região. Quer dizer, existiam cidades do interior de São Paulo em E que são um esse polo de congresso. tecnologia e de vanguarda. Exato, Sempre foi. exato. E em 1900, não, em 2000 e logo depois que o Lula ganhou as eleições, as Uhum. coisas começaram a ficar esquisitas no Brasil. Quando o Lula ganhou as eleições, eu falei, bom, talvez não fique só nisso, né? Aí ele foi reeleito, aí a Dilma foi reeleita novamente, aí as coisas começaram a ficar, assim, meio sombrias. E, e começaram a apresentar Ribeirão Preto, que era uma cidade extremamente segura, né? Começou a apresentar um certo grau de violência, onde tem assaltos seguidos de latrocínio e essas barbaridades que se só vê em São Paulo e que a gente de Ribeirão Preto, que é o interior, não estava muito acostumado. Ocorreram vários fatos com vários colegas oftalmologistas, inclusive, de assalto a uma armada. Inclusive, Uau. um colega meu levou um tiro na boca 7 horas da noite, 3 quadras da minha casa, porque tentaram roubar ele, o carro dele com ele dentro. Ele não reagiu, Uau. não fez nada, ele só acelerou o carro e foi embora. Os caras foram atrás e deram um tiro nele. Então, eu fiquei meio assim, falei, eu acho que está na hora de voltar para os Estados Unidos. Aí eu vim para cá num congresso e fui atrás e consegui um serviço aqui em Miami. E em 2015 a gente mudou para Miami, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, na tentativa de dar um futuro melhor para elas. Não porque Uhum. eu estava mal profissionalmente em Ribeirão Preto, porque obviamente não estava. Estava bastante Uhum. bem sucedido lá, tranquilo, já tinha atingido um nível de mais tranquilidade. Então, eu resolvi mudar para os Estados Unidos, quer dizer, larguei toda a tranquilidade do Brasil Uau. para começar do zero aqui. Aí vim aqui trabalhar num centro oftalmológico, que era a Behara Medical Institute, que eles tinham um programa de residência médica. Então, eu ia ser tutor de residência na parte de catarata, de cirurgia de córnea, e atender paciente aqui, tá? E foi interessante, que eu fiquei 2 anos trabalhando Cara. nessa clínica. Aí essa clínica acabou descredenciando do programa de residência. Aí eu fiquei como cirurgião de catarata e córnea específico deles. Quer dizer, já não dava aula, só dava, era parte de trabalho. Foi uma época de muitos frutos, muitos rendimentos. E depois eu resolvi sair dessa clínica para uma outra, que era um outro tipo, que eu achei que fosse, digamos assim, uma opção diferente para experimentar o mercado.
Aí fui trabalhar para a Aran Eye Associates, que é do lado da minha casa aqui, onde tem um volume de cirurgia muito grande, porque eu sou cirurgião, eu gosto de operar. Hum. E fiquei 2 anos com eles, ah, operando, cheguei a operar 30 cataratas por dia, 2 vezes por Uau! semana. Então, um volume grande. Poxa, E aí, é um volume grande. E aí essa clínica, como a anterior que eu estava, eles foram adquiridos por essas, como é que chama? Investimento, grupos de investimento. fundo de investimento. Os fundos de investimento. Fundos de investimento. Durante essa aquisição, eu decidi a sair deles e ir solo. Você está entendendo? Começar solo. Então, eu, juntamente com outro colega que nós trabalhamos juntos na minha primeira clínica que eu trabalhei aqui, decidimos juntar forças e montar uma clínica que chama South Florida Eye Health, só que é em Broward. Então, agora nós temos 2 clínicas, uma em Aventura e Uau! outra em South Florida Eye Health, que é em Sunrise. E estamos, digo eu, né, especialmente, estou começando de novo pela terceira Que vez. legal, Sérgio. Eu pareço que quando eu começo a me sentir melhor, eu preciso voltar para o mais difícil. Então, Ah, mas, estou Sérgio, começando de novo, ó, mas esperando que os frutos cara, sejam bons daqui a uns 2, 3, 4 anos. não, Tá? não. Esse É serviço seu transição. vai para os Estados Unidos inteiro. E eu sou, assim, eu queria te contar algumas histórias aqui que você não sabe. Eu sou ortopedista, mas a minha paixão era ser oftalmologista, sabia? Eu acho que você me contou isso no passado. Acho que você me Então contou eu, isso uma vez. eu, eu me programei, porque eu sempre achei a oftalmologia algo extremamente diferenciado, elegante, sofisticado, mas eu formei em Goiânia e em Goiânia as vagas para oftalmologia eram muito restritas, haviam poucas vagas e eu casei no segundo ano da faculdade. Como eu casei, eu precisava trabalhar e em Goiânia o único plantão remunerado que tinha era de ortopedia. Então, eu comecei a dar plantão em ortopedia no terceiro ano da faculdade, por uma questão econômica de subsistência mesmo. E aqui vai uma coisa curiosa para o colega que está começando, né? Algo que sempre me chamou a atenção. A gente tem algumas escolhas a fazer na vida. A gente pode escolher fazer o que é a nossa paixão e fazer o que a gente gosta e caminhar nesse sentido. Só que muitas vezes a vida nos coloca algumas circunstâncias que não é possível fazer isso. E a gente acaba tendo que optar por um outro caminho. Eu, por uma questão de subsistência, precisava trabalhar para ter renda. E a única especialidade que me permitia fazer isso, tanto é que eu escolhi a especialidade antes, eu comecei a dar plantão em ortopedia no terceiro ano, mas a gente pode também se apaixonar pelo que faz. E tem uma coisa que me chama a atenção, doutor Sérgio, é a paixão que ele tem pelo que ele faz. Eu dei plantão no serviço público durante 19 anos. E muitas vezes, no convívio com os colegas, não importa se médico ou no convívio nosso do dia a dia, nem sempre a gente vê a alegria de dizer: eu fiz tantas cirurgias, eu operei Uhum. o máximo que eu podia operar, eu me dispus a transformar a realidade de alguém no limite que a minha capacidade permitia. Então, Eu sempre quando eu concordo. vejo o doutor Sérgio falando, eu vejo essa alegria de poder estar no limite do que ele pode fazer. É muito interessante porque a oftalmologia dá a oportunidade de você mudar a vida da Sim, pessoa, como a ortopedia claro. também dá, tá certo? Os pacientes entram
algumas vezes de bengala, porque estão com dificuldade de andar, e saem Uau, andando, rindo, felizes da vida, enxergando praticamente que 100%, se coisa. não 110%. Então, é uma coisa assim que é uma gratificação que eu tenho enorme. E eu sinto que é o meu dever ajudar o maior número de pessoas possíveis. E eu Legal, consigo né? fazendo isso por cirurgia, entendeu? Que legal. Não só pela Mas, e clínica, olha, mas obviamente por cirurgia. olha só, é interessante porque ao longo, a gente está aqui há 10 anos, e a gente se conheceu, e a referência oftalmo que nós temos é o Dr. Sérgio, e aqui eu quero fazer um relato. Todos os pacientes encaminhados por nós para o Dr. Sérgio tiveram esse resultado. A solução é óbvio que nós, ao longo da vida, não vamos ter apenas bons resultados para contar. Mas no caso em questão, a gente teve a alegria de, de ver isso acontecer. Mas eu recebo centenas de colegas pedindo informação a respeito dessa transição. Já já eu vou contar um pouco como é que foi a minha transição. E a sua, ela é muito particular, porque você veio primeiro, validou seu diploma, voltou, e depois, por uma decisão de priorizar a família, você retornou em 2015 para os Estados Unidos. E eu vejo os colegas, tanto empreendedores quanto médicos, colocar duas situações. Uns eu vejo dizer assim, ó, é impossível ir para os Estados Unidos. Por outro lado, eu vejo alguém dizer assim, é muito simples fazer a transição. Como é que você vê essas duas posições? Então, Neymar, tudo depende da idade do indivíduo. Porque a educação médica não é uma coisa que acontece em um ano. E Isso essa aí. transição é uma transição longa. Não é uma transição que a gente possa dizer que é uma transição curta. Eu vou validar, sei lá, a licença de brevet, por exemplo. Então, é totalmente diferente, porque aqui, para você validar a sua licença, você tem que. Não tem como você, por exemplo, tirar o FMGMs, o ICFMG, seja lá o que for, fazer os seus boards, e sem fazer um internship ou uma residência de novo, você praticar É isso medicina, aí. a não ser que você seja convidado por raríssimas instituições nos Estados Unidos, conseguem oferecer isso aí um caso ou outro específico, quando a pessoa é Perfeito. uma pessoa super expoente. Então, essa transição é uma transição que é longa. Então, por exemplo, um indivíduo da minha idade, se eu não tivesse feito essa transição quando eu era mais jovem, quando eu estava recém-formado, eu acredito que seria muito difícil para mim. Porque você com 50 anos vai fazer as provas, suponhamos que você fique 2 anos fazendo as provas, depois você vai aplicar para internship, 1 ano, você vai ter que fazer 1 ano de internship, depois você vai aplicar para residência. As residências, por exemplo, no caso de oftalmologia, eles não são muito, são extremamente restritas aqui nos Estados Unidos. Ou você tem Sim. uma indicação fantástica, que você é o bambambam daquela chita lá, da bala chita, e consegue uma posição específica para algum lugar, ou você vai lutar com o pessoal que fez medicina aqui nos Estados Unidos com digamos aí, pontos e com conhecimentos, não de conhecimento de matéria, mas assim, conhece não sei quem, blá, 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 e com notas provavelmente melhores que a sua. Então fica difícil fazer Uma oftalmologia barreira de hoje em dia. entrada muito difícil, né? Difícil. A oftalmologia é uma das residências, como no Brasil, se não é uma das mais difíceis de entrar. Então é difícil. Então eu estou sendo realista, quer dizer, não é uma coisa fácil, especialmente se você já for uma pessoa de meia idade, tá? Uhum. Então, agora, isso não quer dizer que não existam outros modos de você fazer isso. Por exemplo, fazer a parte mais administrativa, você monta digamos, uma clínica para servir a oftalmologia, quer dizer, você fica mais como um CEO Um CEO. administrando médicos, você está entendendo? E esses médicos trabalham para você. Não tem problema nenhum. Mas aí você já vem com capital, você está entendendo? E o retorno aqui digamos assim,
é bom, não é ruim, é um retorno muito razoável. Só que tem muito trabalho. Tá? Aqui nos É Estados Unidos é o interessante país do quando você trabalho. coloca isso e como você foi assertivo, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a vir e iniciar minha transição, 2012, 2013, foi exatamente a percepção que eu tive. E eu, de primeira mão, optei por não certificar meu diploma e assumi essa posição de CEO na construção de um serviço médico. E aí a gente vê duas posições que são factíveis, que são possíveis e que precisam ser consideradas. Mas eu queria te Uhum. perguntar uma coisa. O que você acha? Você trabalhou no Brasil, você trabalhou aqui. Onde que é, eu ouço essa pergunta sempre, onde que é melhor trabalhar? No Brasil ou nos Estados Unidos? Então, a resposta honesta, tá certo? Nos dois lugares. Não trabalhar no Brasil, aonde eu trabalhei, aonde Ribeirão Preto, que tem as condições que tem hoje em dia, eu não vejo diferença nenhuma de trabalhar aqui como oftalmologista. Tem Perfeito. absolutamente nenhuma. Quer dizer, todos o que eu tenho acesso, às vezes eu tenho acesso a equipamentos lá em Ribeirão Preto, no nosso hospital, que eu não tenho aqui. Só Olha para você ter uma só. ideia. Você está entendendo? Por quê? Porque o custo é caro. Então, o pessoal aqui é muito consciente em custo-efetividade. Quer dizer, eles comparam o custo, vale a Uhum. pena, vale a pena. Isso você vê, por exemplo, esses equipamentos que a gente tem lá no Brasil, a gente só consegue ver, por exemplo, no Bascom Palmer, na Harvard, em alguns Olha centros só. de excelência. Você está entendendo? Agora, a população aqui ela tem acesso aos mesmos aparelhos normalmente que o que normalmente básico do Brasil. Tá entendendo? Olha É só. uma coisa bem interessante. Então, como trabalho como oftalmologista, eu não vejo grande diferença em trabalhar aqui ou trabalhar lá. Eu estou dizendo Ribeirão Preto, não posso Claro. dizer outros centros. Ribeirão Preto é um centro de excelência em medicina. Então, é um pouco biased, vamos dizer, né? Agora, se você está no interior, onde não tem acesso a um monte de coisa, obviamente é muito melhor trabalhar aqui. Que mais que eu queria dizer para você? Então, eu acho assim, digamos assim, a minha intenção de trabalhar aqui é simplesmente dar acesso às minhas filhas a mais segurança, a uma educação, não vou dizer que seja melhor, mas uma educação mais virada lá aqui para os Estados Unidos. Com mais Você está entendendo? possibilidades, né? Possibilidades, porque você abre o mundo. Por exemplo, o mundo que eu abri para elas hoje é diferente do que o mundo que elas tinham no Brasil, Com porque elas ficam certeza. limitadas pelas bordas do Brasil. O Brasil é um país grande, lindo, maravilhoso, ninguém pode dizer que não, porque é realmente, mas de certo modo é limitado. Agora, os Estados Unidos têm uma influência no mundo muito, muito maior do que o Brasil. Então, você dá acesso digamos, ao mundo inteiro, você estando aqui nos Estados Unidos. Então, é uma das razões Cara, primordiais, iniciais e finais de eu estar fazendo isso. Vou fazer isso a vida inteira? Não sei. Você está me entendendo? Mas talvez até volte para o Brasil no futuro, me aposente no Brasil. Mas eu gosto daqui também. Aqui é excelente, que é um país legal. maravilhoso. Tem suas vantagens e suas desvantagens, como o Brasil. Agora, o É Brasil é interessante. maravilhoso também. Maravilhoso. Olha, é tão interessante que você vê que nós tomamos caminhos possíveis, não mesmo, e viemos para cá. Eu tenho dois filhos e vim para cá porque os meninos vieram estudar. Você vê que a motivação é a mesma, É família. mas, sem dúvida, mas isso é interessante para quem está pensando na transição, porque essa é uma pergunta que eu ouço muito. Eu que sempre empreendi, é melhor empreender no Brasil ou é melhor empreender nos Estados Unidos? E como você bem colocou, é bom nos dois. Tem Os dois desafios são bons. diferentes, tem vantagens e desvantagens diferentes, mas eu acho que a grande questão é a disposição que a gente tem de se sentir bem no lugar que a gente está. Eu, Uhum. não raro, eu percebo que muitas vezes
essa família ou esse profissional, ele está no Brasil querendo viver aqui, ou ele está aqui querendo viver lá. E aí, essa duplicidade não faz sentido, porque você nem aproveita a sua realidade e você acaba criando uma situação de comparação que ela é injusta e desigual. São realidades diferentes, para momentos de vida diferentes, como você bem colocou. Quem sabe amanhã se você vai ficar aqui ou se vai voltar para o Brasil? Não sabemos, depende das circunstâncias, dos seus objetivos de vida. E aí, você já veio 2 vezes e hoje está aqui. Quais foram os maiores desafios que você viu nessa transição para você e para sua família? Well, falando em inglês. Eu acho assim, para minha família, as minhas meninas, elas fizeram inglês, etc., no Brasil. Mas a língua, quando você está estudando, por exemplo, as duas meninas vão fazer medicina aqui, uma já está no Que primeiro ano de legal. medicina e a segunda está fazendo o vestibular para entrar na medicina. Então, tem uma certa ainda dificuldade com a língua, apesar de elas falarem muito bem inglês, mas tem uma dificuldade porque elas foram alfabetizadas em português. Olha só. Então tem um certo desafio. Então, a mesma coisa em relação à minha esposa, você está me entendendo? Então existe um desafio da língua, obviamente desafio de culturas um pouco diferente, que o Brasil é bem latino. Aqui a Flórida é bastante latina também, nós temos aí um número de A gente se encontra até na latino-americanos aqui. churrascaria, né, Sérgio? Exato. Quer dizer, tem digamos, um número grande de latinos com pouco anglo-saxão aqui na Flórida. Quer dizer, isso faz ser até um pouquinho mais palatável a Flórida, porque fica com aquele jeitinho brasileiro, né? Gostoso. E então são essas coisas que a gente vai, digamos, vai pesando, né? A cultura, a língua, você está me entendendo? O espaço aqui, quando você vem para cá para trabalhar, ah, você vai, digamos, brigar com o pessoal que já está aqui há muito tempo. Então, eu estou brigando de frente com pessoas que Uau. estão aqui há 30 anos, Não, 35 consolidados, anos, difícil demais. consolidado. Então, é dificílimo você abrir, especialmente se você não trabalhar para eles. Se você for tentar ser autônomo aqui, é bastante difícil, porque eles têm, digamos, detêm a maioria dos convênios, e os convênios, obviamente, são feitos todos por negociação. Então, quando você é pequenininho, você briga com os grandões. Então, Uau. é complicado. Então, você tem que ter paciência, fazer as coisas, às vezes, que não são as mais rentáveis, mas aonde você começar a comer pelas beiradas para conseguir chegar lá uma hora, entendeu? Então, não Sérgio, mas me é. fala, dessa jornada sua, e você já teve essa oportunidade de estar em solo americano pela segunda vez, o que você faria diferente? O que você acha? Você faria igualzinho? Eu teria vindo 10 anos antes. Uau. Eu deveria ter vindo antes. Eu fiquei enrolando no Brasil. Você está entendendo? Porque o Brasil é maravilhoso, eu não sentia necessidade de vir para cá, porque eu estava muito feliz lá e me sentia seguro no Brasil, etc. Mas o problema do Brasil é a insegurança. Quer dizer, o Brasil está bom hoje, amanhã não está. Quer dizer, é um negócio assim. Eu estou falando uma coisa que todos nós brasileiros sabemos, entendeu? Então, É tão interessante é isso, essa porque diferença. Outra coisa que eu queria falar, desculpa te interromper, nada. mas só para ajudar você no que você estava falando sobre empreendimento, quando a pessoa vem empreender aqui, empreender no Brasil é tão bom quanto aqui, só que é mais estável aqui. As leis são mais estáveis, então, e são mais cumpridas, porque você não tem digamos, o meio jeitinho brasileiro, que é muito comum isso no jurídico no Brasil, entende?
Então, inclusive, antes de me mudar para cá, eu estava fazendo direito. Olha só. Tá? Eu fiz 3 anos de direito porque eu tinha uma necessidade muito grande, como diretor do Oftalmo Center, de me inteirar de leis, de saber como se comportar, porque nós passamos por 3 escritórios grandes de advocacia em Ribeirão Preto e tivemos que sair dos 3 porque tivemos problema com os 3. Não, é um negócio difícil. É um Você está entendendo? Então, desafio. é um desafio. Eu resolvi tomar esse desafio para mim, falei, não, eu vou estudar direito para eu saber não ficar dependendo de advogados, porque depender de advogado é complicado, porque você depende da vontade dele, depende de um monte de coisas que às vezes se eu estou numa reunião, preciso decidir isso aqui, papapá, então é um negócio assim que você tem que Mas, saber, olha, você está me entendendo? é um negócio interessante que você está Juridicamente. falando, porque no Brasil, você tem que gastar um tempo que seria da sua atividade principal para aprender contabilidade, para aprender lei, para aprender legislação, para aprender um tanto de coisa que não tem nada a ver com oftalmologia. Eu acho Exato. improvável que em solo americano você vai gastar tempo tentando entender uma lei que ela é clara, objetiva e que os contratos são sempre cumpridos. Você não precisa entender, está escrito. E o que está escrito vai ser realizado. Eu acho que é uma diferença enorme, porque é incrível. Há 10 anos que a gente está implantando a MedStation e hoje nós chegamos num posicionamento que MedStation é a clínica do brasileiro no mundo. O volume de brasileiros que a gente atende é algo muito interessante e a gente tem expandido esse olhar para atender em português o brasileiro onde ele estiver. Nós temos colegas brasileiros que nos ajudam no Brasil, nós temos colegas brasileiros que nos ajudam na Europa, em especial Portugal, e nós temos vários colegas brasileiros aqui em solo americano. Mas a gente vê esse desafio que é empreender no Brasil, que você precisa ser um profissional extremamente versátil e começar a caminhar por áreas que não são a sua, né? Uhum. E aí, eu queria que você, já que a gente está citando sobre isso, quais são as vantagens que você vê de empreender aqui nos Estados Unidos? Bom, acho que a maior vantagem que tem de empreender aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é a estabilidade de leis, normas, a estabilidade econômica. Obviamente, o mundo todo está passando por uma fase um pouco aí difícil. Vamos aí cair numa recessão, mas o mundo inteiro está assim, entendeu? Claro. Obviamente, pela quantidade de dinheiro que foi jogado no mercado para combater o Covid e pelas maluquices do Putin. Quer dizer, ele fazendo essa guerra lá na Ucrânia na hora que não tem nada a ver, né? Quer dizer, é um negócio que é como desestabilizar o mundo. É Parece que verdade. é encomendado. Mas o mundo, se não for isso, iria ser outra coisa. Quer dizer, o mundo tem sempre seus ups and downs e obviamente, você, digamos, navega através disso aí com mais facilidade em lugares onde a economia é mais forte. E não tem como comparar a economia americana com a economia brasileira. Quer dizer, a economia brasileira é muito boa, é o nono, digamos, país Economia do mais mundo, é isso aí. economia do mundo, mas não é americana. Entendeu? Então, aqui a economia é mais estável, além das leis serem mais estáveis. Então, eu acho assim, com uma boa programação, com apoio de advogados e de contábil, você está entendendo? E com pesquisa de mercado, acho que a pessoa pode fazer empreendimentos maravilhosos aqui nos Estados Unidos, porque dá um retorno fantástico. Então, Olha, eu não sei se você tem esse olhar, mas eu uma vez estava numa palestra e o commissioner,
um representante público da cidade de Doral falou a seguinte frase que mudou o olhar do meu negócio, da MedStation. Ele disse assim, ó, qualquer empresa na Flórida, ela necessariamente tem que ter um olhar mundial, porque estar na Flórida representa ter como mercado consumidor o mundo. Você tem essa percepção que quem você atende não é o americano, você atende o mundo inteiro? Eu não tenho essa percepção, eu vejo isso todo dia. Não é Ó, incrível? por exemplo, eu atendi uns 20 e poucos pacientes hoje. Eu atendi mais ou menos uns 5 americanos, uns 5 ou 6 latino-americanos, hondurenses, argentinos, brasileiros, Uau! uns 2, 3, uns 2 ou 3 judeus, uns 3 ou 4 É russos. incrível. Olha que Você está incrível. entendendo? Então, é um negócio assim, no consultório o pessoal fala hebreu, fala árabe, fala russo, fala inglês, fala português, fala espanhol, obviamente, que tem muita gente que fala espanhol aqui, Você vê a cubano. força Então, dessa a força, afirmação. O mundo é um está aqui. negócio, o mundo está aqui. Então, e outra coisa, existem bolsões de imigrantes aqui na Flórida, por exemplo, especial em Miami. Então, existem, por exemplo, Aventura, Bar Harbor, então tem muito judeu, tem muito russo, tem muito não sei o quê. Você vem aqui, por exemplo, Coral Gables tem muito cubano, não sei o quê, Hialeah também tem muito cubano. Então, dependendo do lugar que você mora, tem bolsões de imigrantes. Você vai para Del Rey, por exemplo. É um mar de brasileiro aí para cima. Você tá me entendendo? Então é um negócio interessantíssimo. Muito, muito Não, interessante. só para você ter uma ideia, meus dois filhos fizeram inicialmente a Universidade de Miami. Eu lembro que um deles estava me comentando que a turma dele tinha 96 etnias. É uma coisa Né? incrível. Uma turma que Todo aqui mundo. eles consideram pelo ano, a quantidade. E eu fico impressionado com a diversidade cultural e a perspectiva de crescimento que o jovem tem numa realidade como essa. Uhum. As, a, as possibilidades de crescimento e aprendizado que uma comunidade dessa tem é incrível. Mas eu queria te É, perguntar, que sugestão você daria para esse profissional ou para essa família que, como você e como eu, fez essa transição? E você colocou muito bem, um profissional jovem e um profissional, digamos, mais consolidado, mais experimentado. é. Então, tudo. As decisões de emigrar para os Estados Unidos, ou de emigrar para cá, passam por vários fatores. Uma para você vir para cá, depende da situação jurídica sua. Se vai ter visto de estudante, ou visto disso, ou visto daquilo, ou você vem com habilidades especiais. Então, tudo tem que Perfeito. começar. Como é que você vem aqui nos Estados Unidos legalmente? Vir ilegal para os Estados Unidos é vir passar apertado. Sem Então, isso é dúvida. a primeira coisa a ser feita. Então, obviamente, um profissional nunca vai vir aqui sem ser legal, entendeu? Então, a primeira coisa que passa. Existem, hoje em dia, eu não sei te dizer que tipo J1, J2, porque não é meu entender é de visto. Mas eu sei que existem vistos que são dados a estrangeiros que têm habilidades especiais. Esses vistos têm é muito bem visto aqui nos Estados Unidos, inclusive com a facilidade de você obter green card e depois até cidadania americana. Então, se a pessoa é uma pessoa de expoência no Brasil, é um cirurgião, alguma coisa, então esse tipo de visto é fácil de se conseguir, tem que ter um acompanhamento jurídico para ajudar frente ao consulado, que tipo de visto pede, como pede, porque dependendo disso, a pessoa vem de um jeito ou de outro. Eu Hum, tenho conhecimento de pessoas que vêm
para cá inicialmente para fazer aula de inglês, com visto de estudante. Então tem que ir na escolinha, parari, parará, parará, quer dizer, e tenho conhecimento de pessoas que vêm aqui para fazer a revalidação. Então, vem como estudante para estudar, para fazer a revalidação. E tem pessoas que vêm com habilidades especiais. Por exemplo, o sujeito é um radiologista especializado em ultrassom de, sei lá, de rim, um exemplo. Então, ele vem aqui, ele vai trabalhar como técnico numa clínica, não sei o quê. Quer dizer, para isso, ele não precisa fazer Sim, digamos, a revalidação do a diploma, porque ele não validação. vai trabalhar a validação. Não vai trabalhar como médico, ele vai trabalhar como técnico, mas ele vai ganhar salário de técnico, entendeu? Claro. Mas é uma coisa. Então, acaba sendo uma realidade bastante diferente. E na melhor das hipóteses, a pessoa trabalhar na área que ele faz, quer dizer, ser médico aqui. Claro. Quer dizer, isso é muito, eu diria assim, é bom para a pessoa, se sente bem para a pessoa continuar fazendo o que ele está acostumado a fazer. Perfeito. Essa é uma jornada longa, mas não é impossível de ser feita, entendeu? Eu acho assim, para o profissional já estabilizado, com renda no Brasil e com capital para investir, eu viria com a intenção de abrir um negócio, de fazer alguma coisa, talvez na área que ele faça. Aí existe a necessidade, obviamente, de você pesquisa de mercado, a parte jurídica, tudo isso aí eu acho uma coisa que vale a pena. Você, com 50 e poucos anos, ou um pouquinho mais, tentar começar de novo medicina. Medicina é uma cadeira longa. Não sei se é a melhor opção. Eu faria a opção para ser mais parte de administração de negócios, como empreender. Se você for um indivíduo mais jovem, com 30 anos, 30 e poucos, até 40 anos, eu não teria dúvida nenhuma. Eu faria tudo o que eu fiz de novo. Que legal. Que legal. Então, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu for uma pessoa digamos, mais experiente, empreendimento. Se eu uma pessoa mais jovem, sem capital para investir, eu faria tudo de Validava tudo. Doutor Sérgio, eu queria agradecer demais. Eu sei que sua agenda é muito difícil e muito cheia. A oportunidade de estar aqui compartilhando sua história, sua experiência, sempre nos ensina um pouquinho mais. E para você que está com a gente nesse podcast, se ele foi bom para você, acompanha doutor Sérgio, me acompanha, manda esse vídeo para alguém. Alguém ou você mesmo pode aprender e descobrir algumas possibilidades que ajudam você a tomar a decisão. Então, queria deixar o doutor Sérgio para dar suas considerações finais e aqui fica meu agradecimento. Olha, eu agradeço muito poder participar do seu podcast, quer dizer, é muito interessante porque a gente tem a oportunidade de atingir um público muito grande, bem maior do que o público que eu atendo, porque eu atendo a minha comunidade, né? E isso aqui passa além da minha comunidade. Quer dizer, isso aqui não tem... Vamos eternizar esse momento, doutor Sérgio. Exato. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar, assim, para vocês aqui, é a disponibilidade que eu tenho para poder ajudar na parte oftalmológica aos pacientes ou às pessoas que possam, porventura, necessitar dos nossos conhecimentos aqui. Para as pessoas que desejam vir para o Brasil, para os Estados Unidos, emigrar do Brasil e emigrar para os Estados Unidos, a gente conhece muita gente aqui da parte jurídica que pode, digamos assim, ajudar a essas pessoas a fazer essa transição menos dolorida, eu diria assim. E a gente, quer dizer, está sempre à disposição para poder ajudar as pessoas. Que legal. Que a afinidade e agora, mundo... doutor Sérgio, a MedStation tem mais um objetivo.
poder ter uma clínica de oftalmologia junto com o Dr. Sérgio Morello dentro de uma MedStation, conforme a gente for caminhando também. Ou seria um prazer maravilhoso poder fazer Meu isso aí. querido, muito obrigado e um bom descanso para você. E se Obrigado. Para alguém vocês também. precisar de um oftalmologista, Dr. Sérgio Morello é uma referência nesse país e é sempre quem nos auxilia, mesmo quando não faz, ele sabe quem faz e faz muito bem. Obrigado, doutor Sérgio. Nada, né? Um abraço para você e para todo mundo, uma boa noite para todo mundo, tá bom? Até mais.